Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula do projeto Era Uma Vez. E para finalizar, eu vou estar mostrando aqui como é que ficou o jogo inteiro, né, da Chapeuzinho Vermelho. Vou estar mostrando como é que ele foi desenvolvido. Então, eu já carreguei aqui o nosso arquivo, já tem todos os comandos, como vocês podem ver. E eu vou estar explicando detalhadamente como é que ele foi feito. Então, para começar, eu vou executar o nosso jogo para vocês verem como é que ficou. Então, aqui a gente já tem esse cenário, né, com pontos igual a 0. E quando eu executo, ele faz essa pergunta de qual a raiz quadrada de 9. Então, a gente sabe que a resposta é 3, mas caso eu responda com o valor errado, ele faz a pergunta de novo, e o jogo só inicia quando eu coloco a resposta correta. Então, aqui eu coloquei 3 e dei Enter. E aqui está o nosso jogo. Bom, o cenário a gente já está acostumado. A única coisa aqui que mudou mesmo foi que o lobo mau está se movimentando sozinho. A gente não está utilizando o teclado, né, para movimentar ele. A única coisa que a gente movimenta mesmo é a Chapeuzinho com as setas do teclado. Então aqui, vocês podem ver que se eu tocar nele, faz esse som e a gente volta para o início. Caso eu colete aqui o servo, vocês podem ver que a minha pontuação de 0, ela vai para 10. E agora, caso eu chegue na vovozinha, toque esse som e aparece a mensagem. E bom, o jogo é basicamente isso, e agora vamos para a parte da programação. Bom, começando aqui com a programação da parte do cenário. Aqui no canto direito vocês podem ver que a gente tem um cenário. E aqui também no lado esquerdo, se a gente vir aqui em cenários, vocês podem ver que a gente tem esses dois cenários, né? Então, o cenário do jogo e o cenário inicial, como vocês viram quando a gente inicia o jogo. Então, aqui, na programação, a gente tem esse comando de evento, né? Quando a bandeira for clicada. Logo depois, a gente tem esse comando de aparência, que é o mude o cenário. Então, como vocês viram, ele vai mudar para o cenário de entrada, né, que é esse cenário inicial. Então, sempre quando a gente clicar, mesmo quando a gente estiver no meio do jogo, se a gente clicar aqui na bandeirinha, ele vai mudar para o cenário inicial. Então, é isso que acontece. Logo depois, a gente tem um comando de controle, que é mude jogo para 0. Esse jogo, ele é uma variável é um objeto, né, que é capaz de representar um valor ou uma expressão. No caso aqui, ele está representando um valor, então toda vez que a gente clica na bandeirinha, ele dá o valor 0 para essa nossa variável jogo. Então depois vocês vão entender melhor para que ela vai servir, né, a variável. Depois disso, a gente tem aqui um laço de repetição, repita, né? E aqui dentro a gente tem uma condição para que ele fique repetindo. Então aqui, vocês podem ver que a gente utilizou um operador, né? Então, aqui é a raiz quadrada de 9. Repita até que a raiz quadrada de 9 seja igual à resposta. Então, ele vai repetir até a raiz quadrada de 9 ser igual a 3. Como vocês viram aqui, né? Ele fica perguntando até a gente acertar a resposta. Então, entrando aqui nesse laço, ele faz a pergunta com esse comando de sensor. Pergunte qual a raiz quadrada de 9 e espere. E aqui a gente tem outro comando de controle, né? Que é o se então. Dentro desse se então, a gente também tem uma condicional aqui. Então, se a raiz quadrada de 9 for igual à resposta, então, se essa condição for verdadeira, ele entra, né, aqui, e ele faz o quê? Ele muda o jogo para 1, então ele está atribuindo, né, o valor 1 para a nossa variável jogo, e depois disso, ele faz com que a gente troque o cenário. Então, o próximo cenário, vocês podem ver que sempre vai ser um ou outro, né? Quando estiver no cenário inicial, ele vai mudar para o cenário do jogo. Então, aqui é isso que acontece. Então, por exemplo, quando a gente executa, ele faz a pergunta, muda para o cenário inicial. Se a gente responde certo, ele muda para o próximo cenário, que é o jogo. Bom, para a gente dar continuidade, né, nos comandos dos outros atores, a gente tem que entender essa variável jogo e os valores que ela recebe.
Então, vocês podem ver que primeiro, né, quando a gente acaba de iniciar o jogo, carregar, né, o jogo, ele recebe o valor 0, né, a variável recebe o valor 0, e depois que a gente responde a pergunta de forma correta, nesse sem então, quando a gente responde aqui, 3, é que ela recebe o valor 1. Então, basicamente, jogo igual a 0 é quando o jogo não iniciou ainda, e jogo igual a 1 é quando o jogo já foi iniciado. Então, a gente vai ter que lembrar disso para poder entender os próximos comandos. Agora aqui, nos comandos da Chapeuzinho, a gente vai começar aqui por esse bloquinho da esquerda. Então, primeiro a gente tem o comando de evento, quando a bandeira for clicada. Logo depois a gente tem um comando de aparência, que é o esconda. A gente não utilizou ele ainda, então vou estar mostrando como é que ele funciona. Basicamente ele esconde, né, o que a gente está programando, que no caso é a Chapeuzinho. Então, se eu colocar aqui e clicar, vocês podem ver que ela some. Então, basicamente ela é escondida, né? E é isso que ele faz. Dando continuidade, a gente tem um laço de repetição sempre, que fica repetindo sempre, e dentro dele a gente tem o sem então. Então, sempre ele vai estar verificando se o jogo é igual a 1. E o jogo igual a 1, como eu falei antes, é quando o jogo iniciou. Então, se o jogo tiver iniciado, então ele vai mostrar a nossa Chapeuzinho vermelho. Basicamente isso, essa parte. Agora aqui, esse bloco aqui da direita, a gente também tem o comando de controle da bandeira. Quando ele é clicado, ele direciona, né, a nossa Chapeuzinho para essa posição, x-147, y22, que é a posição que ela está agora, né, a posição inicial. Depois a gente tem um laço de repetição sempre, então ele sempre está verificando essas 3 condições, que são 3 sem então aqui, que a gente tem. O primeiro, que a gente já viu, é C tocando em servo. Tocando em servo se trata de um comando de sensor. Então, se ela tocar no servo, então vai entrar aqui dentro. Caso ela toque, né, vai mudar o pontos de 0 para 10 e também vai tocar o som saltar, que é esse sonzinho aqui. Então, como vocês viram, né, vou estar mostrando de novo. Se tocar no servo, toca o som e a pontuação vai para 10. Agora, depois, a gente tem outro sem então. Se tocando em lobo, então ela vai para a posição inicial, né? E também vai tocar o som, esse som aqui. Então, caso ela toque no lobo, faz o som e ela volta para a posição inicial. E o nosso último sem então, se ela toca na vovó, então toca o som de guitarra e também exibe a mensagem parabéns, encontramos a vovó por 2 segundos e depois disso ela para a execução de tudo. Então aqui se ela toca na vovó, é isso que acontece. Agora aqui, na parte da esquerda, né, a gente tem aqueles comandos que a gente já fez na outra aula, que é os comandos para ela se movimentar. Então, eu estou mostrando aqui esse primeiro. Quando a tecla seta para cima for pressionada, vai adicionar 10 a Y. Então, ela vai estar andando para cima, né? Aqui, vocês podem ver. Se ela toca na caixa, então ele vai tirar 10, que é para ela não conseguir atravessar as caixas. Vocês podem ver, né, que ela não consegue passar, é uma barreira. E a gente tem isso para todas as direções. Então, para cima, seta para baixo, seta para a direita e seta para a esquerda. Bom, a programação, né, os comandos da Chapeuzinho é só isso, bem simples. E agora a gente vai ver o da vovó. Aqui no da vovó, a gente tem esse comando de evento, né? Quando a bandeira for clicada. Logo depois a gente tem um comando que vai direcionar ela para essa posição. Então, a posição que ela está aqui, x66, y72. E logo depois disso, a gente tem aqui um bloco show, né? Esse bloco show, ele está definido aqui do lado.
Então, é basicamente a mesma coisa da Chapeuzinho, né? Que é para esconder. E depois, se o jogo for igual a 1, então ela vai mostrar. Então, depois que o jogo inicia, ele mostra, e quando o jogo não tá rolando, ele esconde a vovozinha. Basicamente isso, da vovó. Agora aqui, no servo, a gente tem de novo o comando de evento, né, da bandeira. Depois disso, a gente tem a posição inicial dele, que é essa daqui. Logo depois, a gente muda o pontos para 0, então toda vez que a gente inicia, né, executa o jogo do início, ele muda a pontuação para 0. Então, caso eu colete aqui o ponto, vocês podem ver que ele tá 10, mas caso eu clique na bandeirinha de novo, a pontuação ela muda para 0, né? Então, depois a gente tem o mostre. Depois disso, se a pontuação for igual a 10, então ele vai esconder o nosso servo. Então aqui, ele mostra. Se a pontuação for igual a 10, ele esconde o servo. Então, basicamente isso do servo, também bem simples. E o último, né, os comandos do lobo, a gente tem aqui. Quando a bandeira for clicado, ele define essa posição para ele, que é essa posição aqui, nesse terceiro quadrado, né? Depois disso, a gente tem um esconda, e depois a gente tem um laço de repetição, que fica rodando para sempre. Dentro dele, a gente tem um repita 3 vezes. Esse repita 3 vezes, ele basicamente espera, faz com que espere meio segundo e depois adiciona 45x. Então, é basicamente para ele ficar se movimentando daquela forma que ele estava, né? Desse jeito aqui. Vocês podem ver que ele deu 3 passos para trás. Depois disso, a gente tem outro repita, né? 3 vezes. Só que dessa vez, ele não vai adicionar 45x, né? Que é para a direita. Ele adiciona menos 45x, que é para a esquerda. Então, vocês podem ver que ele vai e volta. Fica repetindo isso para sempre. E por último, a gente tem uma condicional sem então, que basicamente verifica, né, se o jogo ele é maior que 0, né, o valor é maior que 0. Se for maior que 0, então ele entra aqui e ele mostra o lobo mau aqui no nosso cenário. Basicamente, esse jogo aqui, maior que 0, é a mesma coisa do jogo igual a 1, porque o nosso jogo só pode ter 2 valores, né? Ou é 0 ou é 1. Então, só foi uma forma diferente de representar isso. Mas é basicamente isso. Então, agora que vocês já viram, né, todos os comandos que a gente utilizou, eu vou estar rodando o jogo de novo para vocês verem, né? E talvez conseguirem entender melhor o que está acontecendo enquanto a gente executa o jogo. Então, aqui, eu vou parar a execução. Vocês podem ver que nossos personagens estão aqui, né? Então, quando eu executar, todos são escondidos, porque agora, nesse momento, a variável jogo está igual a 0. E a partir do momento que a gente coloca a resposta certa da raiz quadrada, a variável jogo recebe o valor 1 e mostra todos os nossos atores, né? Então aqui, pontuação igual a 0. Se tocar no lobo mau, ela volta. Aqui a gente movimenta, né, com as setas. Se ela toca no servo, a pontuação muda para 10. E se toca na vovozinha, chega ao fim e para a execução de tudo. Então aqui já parou, né? O lobo mau parou de andar. E agora a execução também parou e acabou o jogo. Agora é só rodar de novo, se quiser jogar novamente. E é basicamente isso. Bom, esse foi o nosso vídeo, né, do jogo final. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada!